Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos que se encontra no livro de Números. Livro de Números, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 25 da poderosa palavra do Senhor. Números, capítulo 11, versículo 25, diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Versículo 26. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes de mim? Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Amém, meus amados? Você vê que nesses poucos versículos que nós lemos, há uma importância muito grande para nós, para a igreja do Senhor. E o contexto vai dizer que este fato vai ocorrer porque Moisés ele vai achar pesado o seu cargo. Primeiro, que na saída do povo do Egito, outros povos se misturaram ao povo de Israel. O contexto histórico vai dizer que 120 povos de nações diferentes, eles se misturaram ao povo de Israel para sair do Egito, porque eles viram tudo que Deus fez no Egito para libertar o seu povo. Aqueles povos viram que verdadeiramente o Deus de Israel era um Deus poderoso, era um Deus diferente, era um Deus que não precisava de imagem para adorar, era um Deus que realizava milagres em favor do seu povo. Então, o contexto histórico nos diz que 120 povos de diferentes nações se embrenharam ali no meio do povo de Israel e saíram do Egito rumo a Canaã. Só que lá na frente esses povos eles vão trazer problemas para Moisés. Eles vão criar conflitos dentro do povo de Deus. Você vê no versículo 4, no capítulo 11, que diz assim: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Veja bem, o vulgo, ou seja, o povo estranho que estava no meio do povo de Israel, vai induzir o povo a desejar carne. Vai fazer com que o povo comece a sentir saudade do Egito, vai começar a trazer conflitos, vai criar conflitos, vai começar a criar problemas justamente para Moisés. Eu quero aqui abrir um parêntese. Meus amados irmãos, nós esquecemos muito das vezes que dentro da igreja atual não é nada diferente. Tem pastores, tem pregadores, tem profetas que não gostam de falar. Mas dentro da igreja existe um povo diferente. Nem todo mundo dentro da igreja é santo. Era para ser santo? Era para ser santo. Mas nem todo mundo é santo. Observem que aqui, na saída do Egito, havia povo estranho, misturado com Israel. E dentro da igreja, onde é lugar de ovelhas,
aonde é lugar de trigo, como diz a palavra do Senhor, Jesus, né, ele ensina, né, o povo do Senhor é o trigo, mas tem também o joio. O joio, ele é mal intencionado. O joio é a parte má, são os servos do diabo que estão ali dentro da igreja para criar problemas. E acreditem que tem muito joio que vem lá de cima, pastor que é joio. Não é só quem está lá na igreja, não. O homem já é mal intencionado. Então o que acontece? Observe: joio, trigo, tem ovelha, tem bode, não é verdade? Então tem sempre alguém estranho dentro do povo de Deus. Tem sempre alguém estranho dentro para causar conflitos. E não foi diferente com Moisés. E a palavra vai dizer que Moisés, ele vai sentir a carga, ele vai sentir que ele não vai dar conta. Imagine só um homem como Moisés. Imagine só que este homem, capacitado pelo Espírito de Deus, comandar milhares de pessoas, comandar um povo grande, como o povo de Israel. Aí Moisés vai chegar com Deus, né? Acha pesado o seu cargo, e o Senhor diz assim: olha, Moisés, reúne 70 anciãos de Israel, coloque em frente à tenda da congregação, que eu descerei na nuvem, e eu vou tirar do Espírito que está em você, e vou distribuir para os 70 anciãos, para que eles te ajudem a levar a carga do povo. Ou seja, para que eles te ajudem a ter um controle maior, a gerenciar este grande povo. Deus, ele não vai tirar todo o Espírito, ele vai tirar uma parte. O que nos faz entender, meus amados irmãos, que a cada dia que nós avançamos, que nós santificamos nossas vidas, que nós nos colocamos à disposição da obra do Senhor, ele vai colocando mais e mais do seu Espírito sobre as nossas vidas. Amém? E vamos para o texto que nós lemos, no 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Os 70 anciãos estavam ali reunidos quando o Senhor, ele tira do Espírito que está em Moisés e deposita sobre eles, lança sobre eles o Espírito. E é importante que quando esses homens recebem o Espírito Santo, eles vão manifestar ali naquele momento, queridos, digamos, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, do principal ministério que nós devemos ter, que é o de profeta, o de profetizar. Você vai ver que quando o Espírito está na vida daqueles homens, eles começam a profetizar imediatamente. Deus provoca, o Espírito Santo provoca esta reação na vida do crente. Profetizar, porque Deus, ele ama profeta, irmãos. Se tem um ministério que o Senhor, ele ama, é o ministério de profetizar. A profecia, ela é diferente dos demais ministérios. Por exemplo, o sacerdote, o ministério sacerdotal, o homem, ele recebia ali as ofertas, né? Ia queimar ali no altar para oferecer a Deus as ofertas. Ele recebia do homem e oferecia a Deus. E o ministério profético, ele é diferente. O homem capacitado pelo Espírito Santo, ele recebe de Deus e entrega para os homens. O profeta é a voz de Deus, é a boca de Deus. Apesar de que hoje, na atualidade, puxando aqui para nós, para a igreja atual, irmão, está uma anarquia com relação aos profetas. Tem profeta de R$1, profeta de R$2, tem profeta de 500, de 1.000, tem gente negociando aí. Você abre o Facebook, tem profeta de todos os tipos. Só não sei se é do Senhor.
Só não sei se servem a Deus. Mas está lá, profeta fulano de tal, profeta fulano de tal, profeta fulano de tal, a voz de Deus e não sei o que. É uma propaganda que você, meu irmão, se você não estiver firmado na rocha, é capaz de você dar todo o seu dinheiro para todos eles, porque ninguém profetiza de graça. É impressionante. E o profeta de Deus, ele tem um compromisso com o céu. O profeta de Deus, ele não vai de forma nenhuma negociar a palavra de Deus. Ele não vai negociar. Se alguém der uma oferta para ele, amém. Vai pregar, convidado para pregar, vai lá, prega, profetiza, o Senhor ele trabalha, ele liberta, ele cura. Mas o homem ele não pode ir, o profeta do Senhor ele não vai com o coração na oferta. Eu vejo muitas pessoas decepcionadas atualmente. Poxa, eu fui na igreja tal e não recebi nada. Poxa vida. E é profeta, viu? Se intitula profeta. Precisa se converter, meu irmão. Precisa aceitar Jesus como Salvador. Precisa ser batizado novamente. Precisa aprender na palavra de Deus. Que é para não cometer esses erros que são grotescos diante do Senhor. Então, quando o Espírito ele é derramado sobre aqueles homens, eles profetizam. Agora veja bem no versículo 26. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto, atenção aí, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Veja bem, a tenda da congregação ela ficava a 50 metros a 100 do arraial. Moisés deixava a tenda da congregação afastada, né? E estes 2 homens aqui, Eldade e Medade, a palavra diz que eles estavam entre os inscritos, mas eles não estavam ali na reunião da tenda da congregação. Eles ficaram onde? Lá no arraial. Ficaram distante da tenda. Não se sabe o que ocorreu para que Eldade e Medade não estivessem na tenda. Certamente eram homens, eram anciãos. Eu não sei, queridos, porque é uma questão que nós não podemos conjecturar. Não sabemos se eles foram trocados por outros, né? Não sabemos o que aconteceu, mas Eldade e Medade, eles não se encontravam aonde deveriam estar, que era na tenda da congregação, para receber a unção. Mas não tem problema não, meu irmão. Porque quando Deus escolhe os seus profetas, ninguém pode impedir. Não sabemos o que aconteceu com aqueles homens, mas de uma coisa você aprenda neste momento, que o Senhor, ele escolhe os seus profetas. É o Senhor quem escolhe. O Espírito Santo ele foi lá no arraial e selou aqueles 2 homens, Eldade e Medade. E aqueles homens, mesmo não estando na tenda da congregação, eles começaram a profetizar. Observe que os que estavam na tenda da congregação profetizaram e pararam. Aquilo foi momentâneo, porque o Senhor não os chamou para profetizar, não os chamou para profeta. O Senhor os chamou para ajudarem a Moisés a gerenciar, a carregar a carga do povo. Mas Eldade e Medade foram chamados para profetizar. Creia que neste momento, não importa o que falaram de você, não importa o que acusaram você, não importa se alguém feriu você, mas se Deus te levantou como profeta, usa a tua boca no meio do arraial, ou seja, no meio da igreja, e profetiza, porque foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te escolheu, foi o Senhor quem te selou com este grande ministério que é o ministério profético. É o ministério que está faltando na igreja, homens e mulheres, para profetizarem a verdade, profetizarem aquilo que está desagradando a Deus, meus amados irmãos. Creia que o Senhor está falando contigo neste momento. Creia que o Senhor está falando que foi Ele quem te escolheu. Não importa o que faça o homem, foi o Senhor quem te escolheu para profetizar. Veja bem que
que este mistério vai causar ali um pequeno reboliço, que as pessoas ali não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, veja bem, filho de Num, servidor de Moisés, Josué ainda era bem jovem, né? Um dos seus jovens escolhidos respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúme de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Você está entendendo a importância do ministério profético, meu irmão? Moisés ainda não entendia, era jovem. Ele corre até Moisés: Moisés, proíbe que Eldade e Medade profetize, porque até então o centro das atenções era Moisés. O canal de comunicação, o profeta de Israel era Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. E como é que agora dois homens, Eldade e Medade, começam a profetizar? Josué não entendeu, não entendia os mistérios de Deus. E Moisés nos dá uma resposta tão bela, meus amados irmãos, que certamente alguns pastores, se ouvirem esta mensagem, irão ficar envergonhados de estarem maltratando os profetas do Senhor de dentro da igreja, de estarem castigando, de estarem colocando de escanteio, porque profetizaram contra o pecado, porque escandalizaram a igreja. Presta bem atenção, meu irmão, que quem profetiza contra o pecado, quem profetiza contra aquilo que desagrada a Deus, é porque está cheio do Espírito Santo. Olha a resposta de Moisés. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Tomara que todo o povo, que o desejo de Moisés era que todo o povo de Israel tivesse o Espírito do Senhor, que Deus lhe desse o Espírito de profetizar para todo mundo, não somente para ele, porque a profecia, como o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A profecia edifica, ela consola, ela exorta, quer dizer, ela anima. Quando você recebe uma profecia, meu irmão, o teu coração se alegra, porque você sabe que Deus ele está presente, ele está no negócio, ele está usando os seus servos. Quando nós recebemos uma profecia para que os nossos caminhos se endireitem, é porque Deus está no negócio. É porque Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém vá para o inferno. O que está acontecendo hoje é que os profetinhas de Baal, os apertadinhos, que ficam lá em cima do púlpito, pulando para cá, pulando para ali, falando de grandes autores que passaram aí, estão se intitulando profetas, mas não exortam, não edificam, não têm o Espírito de Deus, estão lá para ganhar dinheiro, estão lá para caçar níquel, e com isso a igreja vai ladeira abaixo, com isso a igreja ela vai se deteriorando, com isso a igreja vai perdendo as suas características de adoradora. Muita coisa tem mudado dentro da igreja, meu irmão. Muita coisa tem mudado dentro das igrejas. E eu ouso falar aqui para os irmãos que o déficit de profetas de Deus tem causado isso aí. Porque hoje querem matar os profetas. Hoje querem calar a boca do profeta. Hoje há pessoas dentro da casa de Deus, inclusive muitas lideranças. Nós não vamos aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou pregando o que Deus está mandando eu pregar. Que não entendem
não entendem o ministério profético, não têm o Espírito do Senhor, e usados por Satanás, estão matando os profetas do Senhor, como Jezabel, perseguindo os profetas do Senhor. Fulano não pode pregar porque toda vez que prega causa escândalo. Não pode falar de pecado dentro da igreja. O profeta não pode falar de pecado. O profeta não pode falar de adultério. O profeta não pode falar de crente mentiroso, porque senão as ovelhas vão embora, vai cair a renda e o pastor não vai comer nada. Então tem muitos líderes que estão pensando apenas no vil mental desta terra. Mas preste atenção, você que é profeta do Senhor, você que como Eldade e como Medade, você que não estava ali presente, isso quer dizer, você que nunca recebeu uma carteira de convenção, você que nunca sentou no púlpito, você que nunca deram vez para você pregar, você que é humilhado dentro da casa de Deus, é você mesmo, Jesus está falando com você, o Espírito Santo está falando com você. Você que nunca teve o reconhecimento da tua liderança, mas Deus tem colocado na tua vida um espírito profético. Foi Deus quem te chamou. Não fica triste não. Ah, pastor, porque toda vez que eu falo acham graça de mim, toda vez que eu falo eu sirvo de escárnio, ninguém acredita. Profeta do Senhor, ele é perseguido, viu, irmão? Profeta do Senhor, ninguém acredita. Profetinha de Baal, todos acreditam. Profeta do Senhor é desacreditado. A Bíblia está cheia de exemplos. Então, se você está sofrendo pelo seu ministério, sofrendo pela obra, creia que você está agradando a Deus. Entrega aquilo que Deus mandar você entregar. Entrega porque Deus, ele vai te honrar. Entrega porque grande será o teu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Se tiver alguém enfermo, você pode trazer, convidar para receber a oração, para que Deus venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu te apresento, meu Pai, neste momento, os teus profetas, Senhor. Os teus profetas, aqueles profetas, Senhor, que são perseguidos, os profetas que são ignorados, os profetas, Senhor, que não têm vez dentro da tua casa, os profetas, Senhor, que passam, Senhor, que passam dificuldades, Senhor, dentro da tua casa, meu Pai. Eu quero te apresentar, Senhor, este homem, te apresentar esta mulher, te apresentar, Senhor, este jovem, esta jovem. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que neste momento, Senhor, a nuvem, meu Pai, a tua glória e teu Espírito Santo, Senhor, repouse sobre eles, Senhor, acalmando o seu coração, sarando as suas feridas. Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo dê vida, dê força, Senhor, para que eles continuem, Senhor, com o seu ministério, para que eles, Senhor, entreguem aquilo que o Senhor, meu Pai, mandou eles entregarem. Que eles façam aquilo que o Senhor mandar, não que o homem desejar, mas que o Senhor, meu Pai, abençoe o ministério deles. Pai, visita a casa do teu filho, visita a casa da tua filha. Se tiver alguém enfermo, alguém doente, Senhor, no nome de Jesus Cristo, a enfermidade, tu sai e não volta nunca mais. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta pessoa que sofre de depressão, esta pessoa que sofre com dores de cabeça, esta pessoa, Senhor, que está, meu Pai, sofrendo com câncer, sofrendo, meu Deus, com dores no seu corpo, esta pessoa, meu Pai, que está sofrendo, Senhor, de uma paralisia, Senhor, nas suas pernas, nos seus membros inferiores, superiores, que não sabe de onde veio, no nome de Jesus Cristo, espírito de opressão, o Senhor te repreende, tu sai da vida desta pessoa, tu sai agora no nome de Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos, Senhor, abençoa de forma grandiosa, meu Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.